Você já viu que o programa Vida e Saúde de hoje vai mexer um pouquinho com você? Chega mais, vem cá, senta um pouquinho para escutar, para entender como é que você pode cuidar, administrar melhor o uso de medicamentos para acalmar, para conseguir dormir. Se a gente mostrar essa estatística aqui alarmante no começo do programa, muito provavelmente você ou conheça ou faça parte dessa estatística. Conhece alguém ou faz parte dessa estatística. Então é importante sim você se inteirar, se informar e como é que você pode de repente administrar melhor e fazer um acompanhamento mais de perto do uso desses medicamentos. Combinado? Bom, eu gosto de fazer o programa Vida e Saúde sempre começando com uma reflexão. Hoje eu trouxe aqui Provérbios 17:9, um texto muito curtinho, mas que diz muito. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando do assunto estraga a amizade. O ato de perdoar é um exercício que a gente precisa fazer, não sozinho, mas a gente pode pedir a ajuda, o auxílio do céu. Então, se você precisa perdoar, quem vai ser o maior beneficiado certamente vai ser você mesmo, você mesma. Busca auxílio do alto e segue em frente. Segue em frente porque Deus tem bênçãos maravilhosas, inclusive a da amizade está prometida aí nesse texto da Bíblia, se você aprender a perdoar de verdade. E agora eu quero conversar com você que faz uso de algum tipo de medicamento para dormir. Eu estou aqui com o Dr. Pablo, o Dr. César, obrigado os dois por participarem aqui com a gente. E a gente vai falar sobre esse assunto que é muito relevante, haja visto os dados que a gente trouxe aqui, né? 560% o aumento do uso desse tipo de medicamento durante os últimos 8 anos é considerável, né? E a gente trouxe aqui algumas perguntas, doutores, representando vários telespectadores que têm nos procurado. E a primeira pergunta que eu quero trazer aqui é se todos os calmantes e tranquilizantes combatem realmente a ansiedade, aquela dificuldade de conciliar o sono, de sentir que é hora de desligar. Doutor César, o senhor pode começar para a gente? A gente chama de calmante, tranquilizante ou ansiolítico, né? Ansiolítico significa um remédio que combate a ansiedade excessiva. Então, a insônia, Teru, é importante o pessoal de casa entender, a insônia pode ter causas diferentes, inclusive uma ansiedade alta, mas nem toda insônia tem que ver com ansiedade excessiva, né? Por isso que, por exemplo, se a pessoa tem um problema de insônia que vai meio que ficando cronificado ou muito demorado para resolver e ela tem realmente um transtorno de ansiedade, ela tem uma ansiedade exagerada, então possivelmente o remédio que vai ser bom para este tipo de insônia que é movido por ansiedade exagerada seria um tranquilizante, um calmante, uma dosagem mais baixa se a pessoa nunca usou nada, né? Tá. Agora, o Dr. César mencionou uma coisa aqui, eu queria saber, Dr. Pablo, até que ponto é considerado a partir de quando eu preciso pensar no auxílio de um medicamento? Porque existem momentos da nossa vida que a gente realmente perde o sono, mas eles podem ser temporários. Até quando é considerado normal uma insônia, digamos assim? Ok, não tem um quadro de tempo específico que a gente possa ter, como para falar, agora você vai começar a tomar remédio, você não precisa remédio. Tem toda uma estrutura de higiene do sono que a gente trabalha juntamente com a possibilidade do uso da medicação. Certo. A higiene do sono a gente trabalha com várias coisinhas, como o paciente está usando alguns elementos estimulantes, que nem cafeínas, qual é o tipo de atividade laboral do paciente. Tem pessoas que trabalham à noite, tem pessoas que não trabalham todas as noites. Como é o tipo de atividade familiar, qual é o tipo de atividades que faz na cama. Muitas pessoas assistem TV na cama ou estão no celular na cama. Então, que tipo de atividades são coerentes com o sono e quais não são? Então, a gente trabalha com 2 aspectos muito grandes, que é a higiene do sono, corrigindo o estilo de vida para chegar essa análise, né? E aí depois... Isso. E, além disso, a questão medicamentosa. Na questão medicamentosa, a gente pode usar elementos mais naturais para induzir o sono e farmacologia já mais estudada, evidenciada, que vai ajudar. Dentro da farmacologia temos vários tipos, então é uma coisa mais complexa, por isso que o sono tem sido tão estudado ultimamente, até tem pessoas que só fazem isso,
na área da neurologia, na área da psiquiatria, só estudam o sono, só se dedicam a isso. Entendi. E aí é importante entender, o pessoal de casa entender, de que, como o doutor Pablo falou, quer dizer, se a pessoa começa a ter uma insônia, e você também levantou a pergunta de forma interessante, né? Quer dizer, será que tem insônia que é só temporária? Sim. Por exemplo, se a pessoa está vivendo um luto, né? Morreu alguém que você amava, uma das coisas que pode acontecer é ficar dormindo mal alguns dias, né? Até algumas semanas. Isso faz parte do luto. Não tem que realmente ficar apavorado com isso, porque depois que for aceitando esse luto, essa perda, se adaptando, então aquilo se corrige naturalmente. Outra coisa importante, realmente é isso também que eu faço, a gente faz isso, a gente orienta a pessoa em relação à higiene do sono. Tem televisão no quarto, tem muito barulho, tem muito LED, muita luzinha acesa, né? A cama está desconfortável, então tem que consertar essas coisas. Come coisa pesada à noite, tem que consertar essas coisinhas do estilo de vida para poder facilitar o sono. Tá. E aí a gente pode entrar na questão de talvez começar com a medicação natural, tipo uma valeriana pode ajudar, a pessoa que nunca usou nada de sintético na vida. Se não funcionar, a gente pode partir para uma questão de medicação sintética. Agora existem, a gente trouxe aqui outro dado, né? 73 milhões de pessoas no Brasil sofrem de fato de insônia. E a gente tem visto esse número aumentando e ao mesmo tempo que a gente tem visto as pessoas procurando soluções cada vez mais imediatas. Os fármacos acabam sendo a procura talvez de primeira linha dos pacientes, talvez não dos profissionais, mas os pacientes querem, a gente quer realmente desligar de qualquer maneira. Qual é o problema do uso dos ansiolíticos, dos calmantes de uso indiscriminado, doutor? O problema é justamente isso, a falta de controle. Você não controla uma coisa, você não sabe o que vai acontecer depois. Em qualquer aspecto da nossa vida, é necessário que a gente saiba o porquê de cada coisa, em que momento a gente vai fazer uso daquilo e tem que ser recomendado por alguém que sabe do assunto. A minha vizinha me falou que isso aqui é fenomenal para dormir. Funcionou para ela. E aí me deu 5 comprimidinhos e eu fiquei muito bem, doutora. Aí eu quero a mesma coisa, a senhora receita para mim? E isso faz, literalmente, muitos médicos receitar porque não querem lidar com esse assunto. Fez bem, eu vou te dar, vai. Tá. E essa questão é muito complexa, porque a gente não faz o tratamento. A gente está só cumprindo o desejo de um paciente com uma demanda sem se interessar por ele, na real, entender o que está acontecendo. E muitas vezes isso acontece porque os médicos estão precisando ir para outro paciente, não quero que me incomode, vou para lá. Atender uma demanda. Vou fazendo, e alguns remédios causam dependência. Tá. Então, eu posso introduzir uma dependência em um paciente sem entender corretamente o que eu estou fazendo. Às vezes, o paciente não vai no neurologista, não vai... tem otorrinos que trabalham muito bem a área do sono, não vai no psiquiatra para fazer um tratamento do sono. Vai no clínico, o clínico conhece sim um pouquinho o remédio, é o que o SUS fornece, faz uma receita, vai, tá? E isso cria, às vezes, uma dependência e o paciente depois não consegue dormir mais sem aquilo. Olha só. Então, é uma questão bem complexa, que é por falta de informação, às vezes por preguiça de não ir no especialista, às vezes é porque o especialista não tem vaga na agenda. Isso é um fato. Às vezes um especialista tratando realmente daquela pessoa como um todo, né? Porque às vezes a pessoa acaba indo em vários profissionais que têm, obviamente, visões diferentes, né, de tratamentos, e aquela pessoa acaba seguindo o que for o atalho, né? O famoso atalho. Agora eu quero saber o seguinte, doutor César, será que os calmantes ou tranquilizantes podem ser usados na depressão? Ajudam nesse caso? Porque um dos sintomas da depressão pode ser a falta de sono. Sim, boa pergunta. E também existe depressão ansiosa, tem depressão agitada, né? É um tipo de depressão que pode acontecer com as pessoas. Realmente a depressão, um dos sintomas de depressão pode ser tanto a insônia como a gente chama de hipersônia, a pessoa dormir demais também, né? Tem como perder o apetite ou atacar a geladeira o tempo todo, né? Então depende do paciente. Sim, se essa insônia começa a ficar complicada significa mais do que 2 semanas, não consegue dormir, dorme muito pouco, apesar que é mais comum a insônia no deprimido, a gente chama de insônia terminal. Tem insônia inicial, intermitente e terminal. Inicial, custa pegar no sono. Intermitente, dorme, acorda, dorme, acorda. A terminal,
deita, dorme, 2 da madrugada, acorda e não consegue dormir mais. Desperta. Né? Porque como é que eu vou enfrentar uma vida, esse novo dia, se eu não tenho pique, não tenho energia? Isso faz parte da depressão. Então, aí cabe, eu diria assim, se o paciente é virgem de medicação psiquiátrica, nunca usou medicação tarja preta, vamos dizer assim, de repente, para a noite, pode funcionar um calmante natural. Qual? Valeriana, por exemplo. E aí eu prescrevo valeriana. Muitas pessoas conseguem dormir bem com a valeriana, só ajustar a dosagem. Se a pessoa não funciona com a valeriana, então vamos pensar realmente no tranquilizante, no calmante, uma dosagem baixa. O último caso seria o indutor de sono, que aí seria já um terceiro passo aí para tentar ajudar essa insônia, se ela ficar rebelde realmente, né? Para adicionar, às vezes a gente conversa de que a gente tem um pouquinho mais de experiência, mas às vezes o paciente resolve com um chá de camomila. Uhum. Às vezes o paciente resolve com um suquinho de maracujá. Uhum. Às vezes o paciente resolve, e a gente vê isso desde a criança, quando você coloca uma rotina, tá? As mães perguntam, o que eu faço para meu filho dormir, porque tem 2 anos e não dorme, e a gente faz 2 anos que não dorme em casa. E aí você fala para colocar uma rotina, vai abaixando um pouquinho o ambiente, o estímulo, tá? Porque também é um fato, a insônia não é de uma idade. É uma coisa que abarca todo o ser humano desde que nasce, especialmente desde que nasce, até que morre. Certo. Então, tem vários critérios que quando você respeita os pilares, os princípios, você consegue lidar melhor com o teu sono. Ok. Tá? Então, manter uma rotina, ir abaixando um pouquinho os decibéis, tá? Por exemplo, para as mães, dá de comer, dá banho, cama. Então, você repete, comida, banho, cama, comida, banho, cama. E na cama? Na cama tem que ter luzes, tem que o que o doutor falava. Não, tem que ser um ambiente agradável para o descanso. Tem a questão que a gente não considera às vezes da melatonina, tá? Que vai regulando o ciclo do sono entre o dia e a noite. Durante o dia ela se vê inibida, ela não funciona. E à noite que a luz solar diminui, aí que ela começa a funcionar. E o que ela produz? A necessidade de começar o sono. Descansar. Então, se eu estou super estimulado com muitas luzes durante a noite, eu não vou conseguir lidar com o sono. Tá? Então, isso tudo vai atrapalhando. E às vezes isso é uma coisa simples que a gente vai arrumando, por isso a gente insiste na higiene do sono e além dos remédios. Gente, nós estamos aqui com 2 especialistas, 2 psiquiatras, falando hoje aqui sobre os calmantes, tranquilizantes, benzodiazepinas, para alguns nomes que você talvez já tenha até no seu armário aí. Presta atenção, eles estão trazendo aqui soluções que realmente funcionam para você e sua família. Agora é o seguinte, a combinação de medicamento com álcool nunca foi uma boa ideia. No caso dos tranquilizantes, era uma má ideia com potencial gravíssimo, não é não? Dr. César? Sim, porque, veja bem, o álcool é um depressor do sistema nervoso central. Um tranquilizante, que a gente chama de benzodiazepínico, é também um depressor do sistema nervoso central. Então, essa combinação ela é perigosa, né? Ela pode realmente levar... Claro, a pessoa pode ficar meio barato, a angústia baixa, porque o álcool realmente para com a angústia temporariamente, o tranquilizante também, então a pessoa pode ficar até mais eufórica, ai que bom, que paraíso que eu estou e tal. Mas ela vai acabar criando uma dependência e complica o uso de uma substância com a outra, entendeu? Porque pode intoxicar, pode causar alterações do sistema nervoso central graves, né, Paulo? Temos casos de adolescentes, de adultos jovens, que juntam isso de maneira de propósito. Proposital. Para criar algumas situações, pela combinação das duas, que podem literalmente machucar muito, tá? É muito grave, a gente já viu muitas pessoas falecer por essa combinação. Então não é uma coisa, doutor, então vou parar de beber, aí eu tomo remédio. Aí quando eu quero beber, eu não tomo remédio, aí eu bebo. E parece que a gente vai brincando com fogo. Não dá para brincar com fogo sem se queimar em algum momento. Certo. Então, o uso do remédio tem que ser adequado e coerente segundo o médico prescreve. O uso de álcool a gente não recomenda porque é danino para o corpo, machuca, altera em vários aspectos, o fígado, o cérebro, a nossa vida social. Então,
é necessário que a gente entenda que isso pode dar até um quadro de depressão respiratória, mas não porque tem alguma coisa que não está me deixando respirar, é porque o cérebro está se inibindo e não está mandando informação para o pulmão respirar corretamente. Uau. Então, quando você atinge a fonte, que é o diretor da orquestra, o regente, quando você machuca ele, o pulmão não responde. E você corre risco grave de morte. Então, não é uma coisa tão simples. Não aconteceu nada, eu já fiz algumas vezes. Brincar com fogo vai dar queimadura. E quando a gente fala assim sobre a substância que é depressora do sistema nervoso central, como o álcool e tal, não quer dizer que vai entristecer. Quer dizer que, como ele falou, vai abaixar a função, diminuir a força da função. A função fica prejudicada do cérebro. Agora, um receio muito grande da maioria das pessoas que precisam fazer uso desses medicamentos é a questão da dependência. E aí, existem muitas conversas sobre esse assunto, mas antes de vocês conversarem um pouquinho sobre esse assunto que é importante, a nossa equipe conversou com uma pessoa, um paciente, que realmente fez uso e se tornou dependente. Esse foi o caso. Ela não quis se identificar, mas a gente vai ver a experiência dela, que a partir do ponto de vista dela, qual é o problema do uso, então, desse medicamento a ponto de causar dependência? Bom, eu comecei a ter algumas crises de pânico, crises de ansiedade. Então, isso acontecia geralmente de madrugada, na hora que eu ia dormir. Depois que eu comecei a tomar o medicamento, como ele dá muita tranquilidade para você dormir, você não fica pensando muito nas coisas, e aí você consegue dormir com muito mais facilidade. Eu comecei a ficar meio que viciada no remédio para dormir. Uma escala de 0 a 10 da minha dependência do remédio hoje, eu diria que é muito alta, muito mais do que eu queria que fosse, uns 9. Eu tô tão dependente do remédio que eu deito, só que eu já deito com ele do meu lado e um copo d'água, porque eu já falo, caso eu precise, eu já tomo remédio. Só que antes mesmo de eu precisar, eu já quero tomar, porque eu não quero ter a chance de ter outras crises de pânico. Já tirei o medicamento uma vez, tomei por 6 meses, e aí fiz o desmame do remédio, fiquei uns 4 meses sem tomar ele, e aí comecei a ter novas crises de pânico. Então, voltei a tomar um remédio em dose maior, porque antes eu tomava 1 comprimido e aí passei a tomar 2 comprimidos para dormir. Então, toda noite antes de dormir, eu tomo 2 comprimidos. A minha relação com a atividade física é muito difícil, porque eu tenho um horário de trabalho muito complicado e também por causa dos remédios eu não tenho muito ânimo para acordar, para fazer atividade física, que é o horário que eu tenho livre, que é de manhã. Eu tenho muita vontade de me livrar disso, dos remédios, porque até porque isso influencia no meu dia, durante o meu dia. Influencia na minha noite positivamente? Sim, porque eu consigo dormir. Mas durante o meu dia, eu sei que eu tenho um desempenho menor nas minhas atividades, porque eu tomo esse remédio, que inibe um pouco o meu ânimo, minha vontade de fazer algumas coisas. Então, no dia que eu conseguir me livrar e conseguir voltar ao normal nas minhas atividades, eu sei que isso vai ser muito positivo para mim mesmo. Olha aí, dependência realmente foi uma necessidade, existe, né, a questão da necessidade, mas ela fala, né, gostaria de me livrar depois de um tempo. Como que essa relação ela pode acontecer, doutor César? Primeiro da necessidade, depois da dependência e do desmame, quem sabe? Vamos pensar na questão desse caso clínico, dessa história real, que tem um diagnóstico de crise de pânico. Uhum. Crise de pânico é um transtorno de ansiedade. Crise de pânico é um transbordamento de ansiedade na vida da pessoa. Agora, a ansiedade vem por causa de quê? A ansiedade excessiva, ela vem por causa, às vezes tem um traço, a pessoa tem um traço, desde bebê já é uma criança mais ansiosa que o irmãozinho. Certo. Tá? E às vezes alguns eventos traumáticos ao longo da vida aumentam essa ansiedade. Então a pessoa pode chegar a um ponto da vida que ela está com tanta ansiedade que naquela pessoa ela estoura numa crise de pânico. Em outra vai ser com fobia, em outra vai ser com toque, em outra vai ser com
Então, se a pessoa que tem crise de pânico, ela vai usar a medicação para controlar o excesso de ansiedade, para não ter o pânico, mas ela só faz isso no tratamento, ela vai ficar dependente do remédio, porque, ao meu ver, a medicação vai ser o número 2. O número 1 é a psicoeducação, né, que é a função desse programa aqui, educar em saúde. Então, essa pessoa precisa de ter um acompanhamento psicológico para ela aprender a lidar com as causas dessa ansiedade excessiva para que, então, controle para não ter a crise de pânico. Mas se a pessoa vai se tratar de crise de pânico, e não faz a parte de atendimento psicoterápico, não aprende a lidar com a emoção dolorosa, então ela vai ficar dependente só do remédio para sentir bem. E aí vai ficar dependente, vai ficar viciada nessa medicação. Nesse caso, ela até trouxe um terceiro componente, seria uma atividade física, como um fator também de conjuntiva ali no tratamento, né, doutor? O ponto também é que a gente, esse ponto do foco, aonde a gente coloca a esperança do que a gente está fazendo. Eu vou tomar o remédio vai resolver a minha vida. Sem ele, eu não vivo. Então, não tem uma segunda alternativa como fazer atividade física, que é um excelente ansiolítico, como fazer uma dieta, como tratar uma terapia bem feita. Qual é a causa da ansiedade? Qual foi a causa da crise de pânico? Tá? Não, é o remédio que resolve. E muito tem a ver também com a farmacologia do remédio. Ele age muito rápido. Ele é excelente, você está lá em cima com a tua ansiedade, você toma um remédio e você apaga. Então, ele é muito bom. Você fala, isso aqui resolve a minha vida. Isso aqui é isso que eu quero. Não quero mexer mais com outra coisa. E se você tem problemas de que você não tem rotina para poder caminhar, etc., o remédio resolve. Doutor, me dá uma coisa para resolver. Tá. Então, isso também cria dependência, mas a mesma farmacologia do remédio cria também tolerância e dependência. Então, o mesmo fármaco na nossa química, no nosso corpo, também pode criar dependência. As benzodiazepinas são muito dependentes, podem criar isso realmente. Tá. Que nem o café, a droga, álcool, etc. E as benzodiazepinas, para a gente, né, o público de casa, é clonazepam, alprazolam, bromazepam, diazepam. Essa turma toda são os calmantes, tranquilizantes que criam dependência física e que pode deixar de usar sim, desde que aprenda a lidar com a emoção. O desmame, em geral, vai demorar uns 3 meses, dependendo do perfil da pessoa, da dose que ela usa, do tempo que ela usa, mas ela pode desmamar. Tá certo. Gente, olha, a gente tem muita coisa para aprender. Eu só queria deixar bem claro aqui para você, a nossa conversa é informativa, mas você deve buscar ajuda pessoal aí com o seu médico, psiquiatra. Por favor, analisa o caso todo da sua vida, de repente, com ele, para que esse tratamento seja um tratamento não só de foco aqui agora, o que você está passando aí, mas que ele tenha um plano de ação, começo, meio e fim. E Deus é com você. Quero agradecer ao Dr. Pablo, Dr. César também por hoje. E a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente fala sobre o resgate do princípio da mesa posta no lar. Por que será que esse momento é tão importante na nossa vida? A Luciana vai estar aqui com a gente, apresentando conceitos importantes, mas é logo depois do intervalo. A gente já volta com receita aqui no programa de hoje. Não perde não esse suco ansiolítico e calmante para você aqui no programa.